produtores e produtoras do Brasil. Estamos aqui para mais uma live, para falarmos um pouco do mercado internacional, as opções de comercialização, de exportação, de promoção comercial. Eu vou estar aqui hoje, eu sou a Camila Sandi, coordenadora de exportação da CNA, e vou estar com o consultor Arian Schultz, que é o consultor do nosso projeto AgroBR do escritório de São Paulo. Vou só colocar o Arian aqui. Vamos começar um pouco falando da nossa pauta aqui hoje, né, que é auxiliar o produtor rural, né, no processo de exportação, né, inserir pequenos e médios produtores no nosso projeto AgroBR, para que eles possam ter a opção de exportar, né, como uma fonte de renda, como um aumento, né, dessa fonte de renda. O projeto AgroBR é uma iniciativa da CNA que conta com a parceria da Apex Brasil em algumas iniciativas. É um projeto que foi lançado, né, no meados de 2019, e é um projeto que busca inserir os produtores, né, os que a gente gosta de chamar de empresários rurais, no mercado internacional. Muitas vezes o comércio exterior ele pode parecer para o produtor, né, um bicho de sete cabeças, mas quando ele tem o apoio necessário, né, tanto da CNA quanto das nossas instituições parceiras, ele pode ver que é possível sim exportar e estar presente, né, nesse importante mercado. Então, o nosso projeto AgroBR, ele tem o que a gente gosta de chamar de dois pilares, né? Ele tem um pilar nacional e ele tem um pilar internacional. O que é o pilar nacional do projeto? A gente prepara a oferta, né, nacional para o mercado internacional. Então, a gente determinou alguns setores prioritários para o projeto, né, sendo esses setores os setores de lácteos, cafés especiais, frutas, o setor fresh como um todo, apicultura, mel, própolis, seus derivados que estão cada vez mais tendo sucesso no mercado internacional. E o setor de pescados, que tem crescido muito a demanda, né, para exportação. É óbvio que esses são os setores prioritários, porque quando a gente fala de projeto, a gente tem que ter um foco, mas as oportunidades estão se abrindo também para outros produtos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E o nosso braço internacional são os nossos escritórios internacionais, né? Hoje a CNA conta com um importante escritório em Xangai, na China, né? Que é o nosso principal mercado do agronegócio, crescente, inclusive com os últimos dados divulgados, né, da balança comercial. E na Ásia como um todo, né? Com a intenção de, no futuro, a gente ter um próximo escritório provavelmente em Singapura, onde a gente possa abranger toda a parte ali da Ásia, do Sudeste Asiático. Esses dois lados trabalham juntos, né, em constante contato. E o Arian, que está aqui comigo, é o nosso consultor no escritório de São Paulo. Nós temos escritórios da parte doméstica do projeto no estado de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por enquanto. E aí, esses escritórios fazem atendimento aos produtores nesses estados, né, tanto capital quanto no interior dos estados. E agora, nesse momento de pandemia, né, Arian, a gente está tendo bastante contato com outros estados que estão nos procurando, que estão nos consultando, para que a gente possa apoiar, né, nesse momento difícil com o escoamento da produção, com a busca de abertura de novos mercados para o agro.
Então, eu queria que o Aren falasse um pouquinho dele, introduzisse um pouco o trabalho que está sendo feito em São Paulo, e aí depois a gente volta para falar mais um pouco dessa dinâmica que está acontecendo dos escritórios com o mercado internacional. Tá bom. Bom, obrigado, bom dia. Bom, só para contar um pouquinho como que a gente chegou juntos nesse trabalho. Eu trabalho há 12 anos com importação e exportação, praticamente especializado em flores e frutas na região de Olambra, em São Paulo, e também na região do Vale do São Francisco, em Pernambuco. E durante esses anos todos, uma das coisas que era bem característica, uma coisa que era muito notável, é a grande diferença em níveis de maturidade de todos os produtores. Então a gente encontra produtores que estão prontos e que realmente estão abrindo o caminho nos mercados internacionais, que têm suas equipes executivas, têm equipes comerciais que rodam o mundo ou com seus próprios proprietários. E tem produtores que se apoiam nessa cadeia e que conseguem atingir o mercado internacional através dessas estruturas maiores. E a gente também observa muitos produtores que estão com, assim, às vezes querendo desenvolver, que têm ideias, têm produtos bons, têm capacidade de desenvolvimento, mas que falta aí um empurrãozinho final, eles não têm capacidade para ou para contratar uma equipe executiva ou para fazer a prospecção e conhecer o outro lado. Então, acho que o projeto AgroBR ele vem justamente para juntar essas pontas, amarrar um pouco, medir o grau de maturidade exportadora de cada produtor. Então, a gente, claro, focado um pouco nas regiões, mas agora, diante da situação, a gente acabou recebendo demandas de outras, a gente está aberto aí para tentar solucionar o problema de todo mundo. Mas acho que assim, o mais importante é realmente olhar para esse pequeno e médio produtor e tentar encontrar a melhor maneira de aproximar ele do mercado internacional. Então, acho que desde uma análise da oferta, que é o primeiro passo sempre, e o apoio do escritório internacional, 12 escritórios, em breve nós teremos mais escritórios, e com o apoio desses escritórios a gente conseguir clarear, facilitar esse caminho do produtor e dar o apoio, usando a experiência que a gente tem aí, para colocar eles nas melhores condições possíveis no mercado. Exato. E aí, como que a gente faz o que a gente chama de preparação da oferta, né? A partir da contratação dos consultores e o início dos trabalhos nos estados, está sendo feito um levantamento dos potenciais em cada estado, né? Então, a gente tem aí as cadeias sendo levantadas, os contatos, os produtores que estão necessitando de apoio, que querem exportar, que veem na exportação uma alternativa, né, de negócio. E aí a gente faz essa identificação, né, esse contato com esses produtores e busca arranjos, né, para que ele possa exportar, seja via cooperativa, seja via consórcio exportador, e exportação indireta. Então, a ideia é, a partir do momento que surja, né, uma demanda do produtor, do exportador, né, de uma agroindústria, para que a gente encontre junto com ele um mercado importador, né? Vale dizer que o foco do projeto AgroBR é a Ásia, né? Nós já temos nosso escritório na China, temos a pretensão de abrir um em Singapura. Então, o foco é na Ásia, porque é lá onde a demanda cresce por alimentos. A gente tem um exemplo hoje, né, de que as exportações brasileiras para a Ásia do agro cresceram, né, de janeiro a abril cerca de 29%. Então, é lá onde cresce a demanda por alimentos. A gente sabe que a gente está em um momento que não para se ter como referência, mas isso já era uma tendência, né, que vinha vindo, né, onde o Sudeste Asiático está crescendo em termos de renda da população, de melhor consumo do alimento. A gente
ver o consumo maior de proteína animal, de alimentos ricos, né, em nutrientes nesses países. Então, o AgroBR, né, vislumbrando todo esse crescimento asiático, tendo como foco, né, preparar esse tipo de produto aqui, né, não necessariamente as commodities agrícolas, porque as commodities agrícolas elas já são muito bem vendidas, né, no mercado internacional, mas produtos com um pouco mais de valor agregado, né, como é o caso, por exemplo, dos nossos cafés especiais, do nosso mel, dos nossos derivados de mel, e da nossa fruticultura, que é riquíssima em vitaminas e nutrientes, e aí entram também frutas frescas, frutas desidratadas, castanhas, né? Então é um mundo de oportunidades onde você, produtor, né, pode procurar a CNA e ter acesso aos benefícios do projeto AgroBR, né? Como que é feito, como que são feitas essas ações no projeto AgroBR? Só para quem está entrando aqui, né, agora, estou aqui eu, Camila, coordenadora de exportação da CNA, e o Arian Schultz, que é o consultor do escritório do projeto AgroBR em São Paulo. Nós estamos falando do nosso projeto AgroBR, que é para internacionalização de pequenos e médios produtores em setores que são mais específicos desses pequenos e médios produtores, como lácteos, cafés especiais, apicultura, pescados, o nosso pessoal aí, produtores de camarão que estão buscando mercado nesse momento difícil. Então, fazendo essa melhora, né? Porque a gente sabe que o produto que muitas vezes é vendido no mercado doméstico, ele não está totalmente preparado para o mercado internacional. Então, esse tipo de apoio será feito aos produtores, para que ele possa adaptar o seu produto, e aí a gente vai ter entidades parceiras nos estados, como exemplo, a gente vai buscar parceria com o Sebrae, a gente vai buscar parceria com as secretarias, né, dos governos estaduais, com outras instituições que possam ajudar o produtor, junto com a CNA e com o Senar, obviamente, que vai ser o nosso braço ali para assistência técnica, para preparar esse produto para o mercado internacional. E aí, um pouquinho de como que funciona essa preparação. Eu gosto de falar sobre isso com um exemplo. Nós temos várias ações, né, que, infelizmente, nesse momento estão pausadas em função da pandemia, mas porque envolvem, né, deslocamentos, tanto nacionais como internacionais. Mas nós temos ações de capacitação, né, via seminários do AgroBR. Então, nós falamos, explicamos ao produtor o que é o mercado internacional, quais são os desafios, onde buscar apoio, né, de como exportar. Esse tipo de capacitação é muito importante porque sensibiliza o produtor para que ele saiba como a exportação pode dar um retorno para o seu negócio, né? E nós temos também, desde antes disso, a assistência técnica e gerencial do Senar, que pode auxiliar na melhora da qualidade, da produtividade do produto, né, para que ele fique mais apto e atenda aos requisitos dos mercados internacionais. Então, nessa fase, o produtor já está num nível um pouco mais de menor maturidade exportadora, e a tendência é que ele vá evoluindo, né? Que ele passe por uma assistência técnica, depois ele passe por uma capacitação que o sensibilize e o desperte para a exportação, e que depois disso ele comece a se engajar em ações, né? Como um exemplo, o próprio PayEx, que é o programa de capacitação para exportação da Apex Brasil, que é nosso parceiro, né, e que esse programa possa já colocá-lo, né, junto com a participação dele nas ações do projeto AgroBR, que envolvem missões internacionais prospectivas para conhecer mercados, envolvem trazer compradores internacionais
para o Brasil, para que eles possam conhecer a produção, para que eles possam conhecer o seu produto, né? E saibam exatamente como que eles estão, com quem que eles estão, quem é o cliente. Isso é muito importante nos dias de hoje. Então, um exemplo disso, a gente fez uma primeira missão prospectiva em fevereiro ao Oriente Médio, né? Fomos a Dubai, nos Emirados Árabes, e fomos a Riad, na Arábia Saudita. Levamos um grupo de 8 produtores, né? E esses produtores, né, alguns já tinham trabalhado com exportação, principalmente de frutas, mas outros não tinham, estavam apenas, né, com aquele interesse em se engajar no mercado internacional. E nós temos o exemplo que eu gosto muito de citar, né, do Espírito Santo, de 2 produtores que são 2 irmãos, que foram com a gente, produtores de café, de pimenta do reino e de mamão, né? E que conheceram o mercado do Oriente Médio, conheceram a Gulfood, que é uma feira internacional, que é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, né? Lá em Dubai. E a partir desse conhecimento, né, de que você vai e presencia e você enxerga o que é o mercado internacional e você vê que é possível, né, eles voltaram, já estão fazendo, né, o programa de capacitação da Apex, o PayEx, né, para exportação, e já tem oportunidades para exportar, porque nesses contatos que nós fizemos, nós já identificamos compradores de pimenta do reino, já identificamos compradores de frutas. Então, é essa evolução que o projeto AgroBR busca, que o produtor saia lá, né, da sua produção e incremente a qualidade, incremente a sua produtividade e consiga adaptar o seu produto, encontrar parceiros e se engajar no mercado internacional. Então, essa é a dinâmica do nosso projeto. E aí eu até gostaria de passar novamente para o Aren, para ele falar um pouquinho da experiência de São Paulo, Aren. Como que tem sido o contato com os produtores, mesmo nessa época de pandemia, né? A gente sabe que a gente segue trabalhando aqui, a demanda não para, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho aí em São Paulo. Vamos lá. Então, na verdade, acho que assim, até voltando um pouquinho em um dos temas que você falou, a importância do mercado e parece um pouco do clichê do crescimento da importância da Ásia, né? Mas em vários setores a gente já observava uma saturação no mercado, então, tanto, né, mesmo setores de exportação, o pessoal que já está nesse ramo há algum tempo, tem enfrentado uma grande dificuldade de falta de mercado para colocar o produto, alguns dos produtos que são mais específicos. Então, acho que aí também o projeto agrega demais. Então, mesmo que a pessoa já esteja exportando, que a pessoa já tem, né, o produtor já tem algum projeto em andamento, acho que o AgroBR consegue ainda agregar valor nessa expansão e criando alternativas, não só do mercado doméstico, né, trazendo a exportação como uma nova alternativa para aqueles que ainda não exportam, mas para aqueles que já exportam, tentando auxiliar nessa expansão e botando a estrutura internacional que a gente tem à disposição. Então, acho que esse era um ponto que eu queria tocar. E já também no que tange o produtor, eu acredito que um dos temas importantes, às vezes a pessoa pensa que exportação é uma coisa muito distante, porque, né, pode fazer uma coisa de maneira muito primária, vende para intermediadores até para o mercado interno, mas essa preparação, né, toda essa coordenação, toda a parte de capacitação que o projeto oferece, ele pode também, ele vai garantir ao produtor um crescimento também de qualidade, né, na eficiência, tudo também para o mercado interno. Então, acredito que ele tem que ver o reflexo e enxergar, ok, a exportação pode estar um passo além, mas cada vez que eu atingir um degrau a mais, com certeza eu estou mais preparado para novas opções de mercado interno e buscar melhores preços, que no final das contas
o interesse também tem que é econômico. Então, acho que a geração e a criação de novas opções, tanto de mercado interno quanto de mercado externo, é o grande, né, o grande mote aí de tudo que a gente está fazendo. E aqui em São Paulo a gente tem tentado atingir os mercados, iniciamos com algumas demandas que já existiam, que chegaram até a gente, né, nesse momento aí, no momento que a gente estava pronto para sair, rodar e encontrar os produtores, né, ter conversas nas cooperativas, conversas no cara a cara. Com a pandemia, teve todo mundo ficar guardado em casa e nesse momento os primeiros passos foram dados com algumas demandas que chegaram já via nossos parceiros, então essas parcerias são ainda mais importantes nesse momento. Então, aqui em São Paulo, a gente está trabalhando numa cooperação junto com a UCESP. O pessoal tem trazido algumas demandas aí também, a UCESP, junto da Secretaria de Agricultura também, tem colocado a equipe toda à disposição do projeto e eu estou tentando também me colocar à disposição como uma ferramenta de auxílio ao produtor para buscar essas alternativas. E primeiro tratando de alguns problemas pontuais e já através deles mapeando como estão as cadeias do estado, onde elas estão, como elas estão, para estudar as maneiras que a gente vai abordar cada um. Então, nós devemos nos próximos dias provavelmente ter mais algumas ações como essas, ou de live, ou né, de passar alguma apresentação online para o pessoal. E, além disso, a gente tem o pessoal da UCESP colocando toda a equipe à disposição e os contatos podem ser feitos através deles, então eles vão buscar essas demandas, alguém que tenha curiosidade de saber como o projeto pode andar e como chegar e ter contato com as ações que a gente está montando. As maiores informações também através do site da CNA, né, e das redes sociais, claro, então no cnabrasil.org.br. E através desses primeiros contatos, igual nós falamos, primeiro é uma medição do grau de maturidade, ninguém está excluído do processo, cada um vai ser inserido em determinada etapa, então por mais primária que esteja as condições do produtor ou por mais avançado que esteja, a gente vai buscar uma maneira de servir e eu acho que é por aí. Então, assim, via OSFESP, via CNA e o site, a gente tem os primeiros contatos. O projeto passa a enxergar o produtor através do preenchimento de um formulário online, que está no site da CNA. Então, a partir desse preenchimento, a gente consegue enxergar o produtor e entrar em contato para mapear as próximas ações. Então, nós dependemos desse primeiro cadastro para entrar em contato direto por telefone, por aplicativo ou por rede social e nesse segundo momento já começar a pensar na característica de cada produtor e quais os planos de ação para cada um deles. Então são planos customizados e no segundo momento temos um termo de adesão que só formaliza como será a execução e as formas de mensuração, de mensurar a evolução do projeto. Então, acho que assim é simples, é fácil, os caminhos estão aí e a gente está à disposição para dar os próximos passos junto aí. Obrigada, Ari. E aí, falando um pouquinho da nossa iniciativa na China, né, nós abrimos no final do ano passado o escritório em Xangai, que está junto com a gente fazendo a parte de inteligência comercial. Então, eles estão levantando as demandas, né, as tendências de consumo na China, né, que agora, inclusive com o pós-pandemia, podem mudar bastante e o que eles vão buscar, não só a China, mas como todo o mercado internacional, sanidade do produto, produtos que tenham garantia de qualidade, né, de procedência, e a gente sabe que o Brasil é um fornecedor excelente de alimentos, a gente tem aqui uma qualidade, exportamos proteína animal para mais de 190 países, então isso não se faz sem a qualidade devida. Então, a China hoje, o escritório em Xangai é uma parceria com a Invest São Paulo, né? E nós estamos, nesse momento, fazendo um mapeamento de vários produtos que já nos foram demandados
durante esse período de pandemia, né? Várias cadeias entraram em contato conosco, buscando o mercado internacional. Então, a gente fez uma lista de demandas para o escritório em Xangai, e eles estão, nesse momento, trabalhando na identificação e qualificação de parceiros, o que é muito importante, porque muitas vezes a gente recebe uma lista de importadores, né? Mas é importante saber quem é esse parceiro, se ele é confiável, se ele tem já negócios estabelecidos com o Brasil, né? Se ele tem um Brasil Desk, que é o que a gente chama de um contato já com o Brasil, um escritório que lide com o Brasil. Então, o escritório na China nos dá essa munição para que daqui a gente possa fazer essa ponte com todas essas demandas que a gente tem recebido, principalmente nesse momento de desafios da pandemia, né? Então, eu queria ressaltar isso para quem está entrando agora, a parceria de escritórios no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, né, com o nosso escritório na China, em Xangai, e o projeto busca inserir pequenos e médios produtores nesse processo. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, eu vou só... uma pergunta vocês também ajudam na organização dos produtores? Sozinho eu não tenho um produto suficiente, mas juntando todos na minha região, temos volume. Isso aí é um grande desafio do projeto. A gente sabe que a gente precisa de escala para exportação, né? Tanto que a gente entende que, num primeiro momento, quando a gente fala o produtor exportar, é uma coisa mais desafiadora, né? Porque precisa ter um volume necessário. Então, a gente tem sim a ideia de apoiar. Em São Paulo, por exemplo, né, Área, a gente trabalha junto em parceria com a OCESP, que é a Organização das Cooperativas, né, lá no estado de São Paulo. Então, a ideia é que a gente tenha esse arranjo, né, que ou seja cooperativa, ou seja um consórcio exportador, ou seja uma associação construída para exportar. Então, sim, respondendo a pergunta, a gente pode sim auxiliar, né, não só a CNA, como os parceiros do projeto, a OCB, né, a Organização Brasileira das Cooperativas, é nossa parceira no projeto também. Então, a gente pode ajudar a organizar esses produtores. Havendo vontade, né, havendo vontade aí da parte dos produtores, certeza que apoio não faltará. Uma outra pergunta como a CNA ajuda o governo na abertura de novos mercados para os produtos do agro? A CNA, a minha coordenação de exportação, ela trabalha basicamente com o projeto AgroBR, né? A gente tem uma equipe, mas também temos uma coordenação de inteligência comercial e a gente acompanha todas as negociações de aberturas, né, comerciais junto ao Ministério da Agricultura, dando apoio, né, dando subsídio ao Ministério da Agricultura para que ele possa identificar, mapear o que os nossos produtores lá na ponta estão precisando em termos de acesso a mercados. Então, a CNA trabalha nesse sentido, né, de apoiar, de identificar as demandas de abertura. Então, por exemplo, eu quero exportar uva para a China, né? O mercado, a gente sabe que é um mercado fechado, mas que há uma negociação em curso. Então, nós buscamos todas as informações com os produtores para subsidiar o governo, né? Pleiteamos que essas aberturas aconteçam para que a gente possa aumentar as exportações. Então, é nesse sentido que a CNA trabalha constantemente. É um trabalho diário de apoio ao Ministério da Agricultura porque eles que fazem as negociações. É importante que o produtor saiba. Nós, como setor privado, apoiamos, né, com essa identificação de mercados, de prioridades, né, de oportunidades, porque muitas vezes os produtores, né, os exportadores são consultados, são procurados, né, e a gente leva essa demanda e quem negocia é o Ministério da Agricultura com o apoio da CNA.
Nós estamos chegando aí ao final, né, da nossa live, já estamos aí com 30 minutos. Eu queria só, a gente tem uma última pergunta aqui, do Paulo Beraldo, jornalista do Estadão, né, que em relação à preocupação dos países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai, em relação ao avanço do coronavírus e como isso poderia atingir em relação a questões comerciais. E aí, a CNA desconhece, né, essa questão de manifestação, de fechar qualquer fronteira comercial, né? O comércio está fluindo normalmente com os nossos parceiros, e nós estamos justamente trabalhando nessa identificação desses desafios que estão surgindo. Nós fizemos uma parceria com a Apex Brasil para fazer uma consulta, né, a todos os exportadores brasileiros. Essa consulta foi pública, e para que a gente pudesse identificar esses entraves, né? O que está, você está tendo alguma dificuldade em algum mercado específico, né? A gente ouviu dizer que houve, claro, demora nos processos de trânsito interno, né, de logística na União Europeia, em função, né, de maior fiscalização das fronteiras. Questões de logística internacional, né? O trânsito de navios, né? Por exemplo, da China, que foi o primeiro epicentro, né, da pandemia. Os navios estavam demorando a vir para cá, voltar para o Brasil, diminuição do número de containers, mas o que a gente viu em geral foi um movimento global para que o suprimento de alimentos, né, ele fosse sim facilitado, né, e a gente, como provedor de alimentos importante para o mundo em termos de frutas, verduras, carnes, proteínas, né, que são importantes para uma alimentação saudável, tivemos destaque, tivemos aí incremento nas nossas exportações para a Ásia, principalmente. Então, a ideia é que a gente agora continue monitorando, né, via o projeto. Então, como a Ariane falou, o nosso site é o www.cnabrasil.org.br/agrobr, é o site do projeto, né, e lá você se inscreve, preenche um formulário, apresenta a sua demanda, apresenta a sua cadeia, e a gente vai entrar em contato com você para o engajamento no projeto, tá? Então é www.cnabrasil.org.br/agrobr. Além disso, a gente tem um número de WhatsApp que está funcionando, o CNA Senar Responde, onde o produtor pode entrar em contato conosco, que é o 61 93300 7278. 61 93300 7278. Então, produtor, você pode entrar em contato com a gente por esse número, né, apresentar qualquer dificuldade que você esteja tendo em termos de comércio exterior, em termos de dificuldade de exportação, que nós estaremos aqui prontos para atender, tanto pelo projeto quanto por essas dificuldades agora no momento de pandemia. Ariane, deixa aí para você falar, se você quiser falar algumas palavras finais, que a gente está chegando no nosso tempo aí. Não, beleza. Na verdade, eu só queria deixar a mensagem, às vezes o produtor pensa que um projeto pode ser muito difícil de se inserir ou muito burocrático, né? Só queria deixar registrado que a natureza desse projeto é de ação na ponta do produtor, na ponta do comércio. Então, para não preocupar, qualquer dúvida, realmente, esses canais de acesso a gente tem conseguido dar o retorno bem rápido e já estamos trabalhando com alguns dos casos já avançados e criando planos de ação, apesar da pouca idade do projeto aí. Então, assim, é mais convidar todo mundo, saber que é simples o processo de entrada e que aí cada passo vai ser traçado de acordo com a realidade de cada um, como a gente já comentou. Então, me coloco à disposição mais uma vez e espero que passe logo esse período de isolamento para que a gente possa
tratar desses assuntos pessoalmente com cada cadeia, com cada produtor que sinta aí algum tipo de aflição ou algum tipo de curiosidade em relação ao comércio internacional. Então é isso aí, acho que estamos à disposição e até uma próxima. Obrigada, Ari. E é isso. Estamos à disposição. Obrigada a todos os que nos assistiram, né? E qualquer coisa, qualquer demanda, estamos em contato pelos canais que eu já passei anteriormente. Obrigada e bom dia a todos.